Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em cada 4 brasileiros em fase adulta sofre de hipertensão, a popular pressão alta. A doença está relacionada com a capacidade de circulação do sangue no nosso corpo. A hipertensão provoca o estreitamento das artérias. Para impulsionar o sangue, o coração precisa bombear com mais força. Por isso, a longo prazo, a doença acaba dilatando o coração e danificando as artérias. A pressão alta está na base de outros problemas graves de saúde, como derrame e até mesmo complicações renais. O tema em questão hoje é a hipertensão. O nosso convidado é o cardiologista Bruno Vogas, ele que é professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado, Fátima. É um prazer estar aqui com vocês, dentro da nossa casa, que é a Faculdade de Medicina de Petrópolis, onde já trabalho há muitos anos, colaborando aí com a Fase TV. Um dos problemas da hipertensão é que ela é silenciosa, Normalmente o organismo do hipertenso vai se habituando a essa subida gradativa de pressão e quando os sintomas aparecem, o caso já é grave, É verdade. Então a hipertensão ela é basicamente assintomática durante a maior parte da sua evolução. Tá certo? Raramente a hipertensão gera algum tipo de sintomas, exceto em situações emergenciais, que nós chamamos de encefalopatia hipertensiva. Na grande maioria das vezes o paciente não tem sintomas. Isso é um mito, que nós devemos desconstruir, porque antigamente entendia-se... Se associava a dor de cabeça, se associava a dor na nuca, zumbido no ouvido, a visão turva, tentando relacionar isso com a hipertensão. Mas depois do advento de um exame complementar chamado MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, viu-se que não havia correlação entre os sintomas relatados pelos pacientes no seu diário de atividades e os níveis de pressão encontrados no computador. Então, a hipertensão ela deve ser procurada. O paciente deve aferir a pressão arterial com bastante regularidade para que ele possa perceber se ele está ou não hipertenso. Muitas das vezes o que acontece é o contrário, ou seja, você tem um sintoma como uma dor de cabeça, e muitas das vezes a hipertensão ela é consequência do seu mal-estar primário, que é a dor de cabeça. Então eu estou com dor de cabeça e por esse mal-estar, consequentemente, eu elevo a pressão arterial. Agora, a hipertensão está muito ligada à qualidade de vida, a estilo de vida, Tem a ver com o que a gente come, se a gente se exercita ou não, Sim, então a hipertensão arterial ela tem duas características primordiais. Uma é uma característica genética. Existem alguns pacientes que têm a predisposição genética à hipertensão arterial. Sobretudo, alguns pacientes da raça negra têm maior prevalência de hipertensão arterial do que da raça branca. Agora, uma vez com a predisposição genética, de acordo com a interação com o meio ambiente, com sedentarismo, com excesso de sal, com excesso de peso, aí você junta a característica genética com a interação ambiental e aí sim a doença aparece da forma clínica, com elevação da pressão arterial. O sal é realmente um vilão nessa história? Nós brasileiros consumimos normalmente muito sal, É o dobro do que é recomendado, Inclusive, Fátima, temos que levar em consideração que o sal é um excelente conservante para os alimentos. Então, muitas das vezes chegamos ao supermercado e encontramos produtos industrializados onde está escrito que não há conservantes. Mas por que não há conservantes químicos? Porque está carregado de sal, que é o cloreto de sódio. Então, as donas de casa devem observar nos rótulos nutricionais a carga de cloreto de sódio ali presente e fazer a continha para ver até quanto falta para ela chegar aos 2 gramas de sal por dia. Inclusive doces, refrigerantes, sucos, tudo tem sal, Tudo tem sal. É verdade que os dietéticos têm mais sal que os convencionais? Sim, é verdade. Quer dizer, uma boa medida para quem tem problema seria tentar substituir esses industrializados, por naturais e que ele tem controle, ele sabe como ele preparou, Exatamente, nós temos vários adoçantes dietéticos, um deles é chamado de ciclamato de sódio, Então tem o sódio lá presente. Hoje qual é o padrão ideal de pressão arterial? Porque isso mudou, nos últimos anos aí. Bom,
É uma pergunta difícil de responder para o leigo, né, da população que está em casa, porque na verdade a resposta ela não é mais fixa, vai depender do perfil de cada paciente que estamos lidando. De uma forma geral, Fátima, podemos dizer que a pressão ideal seria 120 por 80, né? O famoso 12 por 8. Né? Até temos uma campanha do nosso Departamento de Hipertensão, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Quem quiser acessar o site é só digitar eusou12por8.com.br. Então, 12 por 8 seria a pressão ideal para os pacientes. Mas existem alguns pacientes que você precisa ter uma pressão um pouquinho mais baixa. Então, por exemplo, pacientes de altíssimo risco, pacientes diabéticos, né? Eles, se puderem ter uma pressão de 11 por 7, seria talvez mais bem-vinda do que o próprio 12 por 8. Assim como existe o oposto, né? Existem pacientes idosos, né, em que já há uma certa rigidez do sistema arterial, com diminuição de fluxo sanguíneo muitas das vezes ao cérebro, e que se permite, né, uma pressão um pouco mais alta. Então, hoje em dia já é tolerável no muito idoso, no octogenário, no nonagenário, você permitir uma pressão, às vezes, de 15 por 9, dependendo do caso em questão. Mas, de uma forma geral, para o brasileiro, 12 por 8 seria uma meta assim, muito satisfatória de nós buscarmos. E a partir de quanto é preocupante? Então, para o adulto mais jovem, acima de 14 por 9, nós já temos, né, um sinal amarelo, tá certo? E isso faz com que o paciente deva, então, procurar um médico para que ele possa avaliar o seu quadro clínico e avaliar o risco cardiovascular global, porque hoje em dia tratar a hipertensão de forma adequada não é apenas trazer as cifras tensionais para o valor normal de 12 por 8. Você tem que avaliar outros fatores de riscos envolvidos no processo da doença aterosclerótica. Por exemplo, o nível de colesterol, se o paciente é diabético ou não, se ele fuma, né, se ele está com excesso de peso. Então, é um alerta para que o paciente possa ir ao médico e, a partir de uma avaliação médica mais especializada, poder estimar o risco cardiovascular global deste paciente. Portanto, 14 por 9 para você, Fátima, pode ser um risco menor do que para um outro paciente que também tenha 14 por 9, mas que seja diabético, tabagista, obeso e sedentário. Mas aí sempre que sai do limite, sempre que dá a partir de 14 por 9, já tem que investigar se foi uma questão passageira, momentânea, ou se já está instalada a doença, né? Essa é uma boa colocação que você faz, Fátima, porque a hipertensão arterial, ela não aparece da noite para o dia. Então, muitos pacientes, na fase inicial, eles passam por uma fase que nós chamamos de labilidade tensional, ou seja, a pressão arterial, ela começa a variar diante de fenômenos estressantes, e isso, durante o dia, você tem variações entre pressões altas e pressões normais. Com o passar do tempo é que ele vai se tornando hipertenso, propriamente dito. Um exemplo claro disso é o que nós chamamos de hipertensão do jaleco branco. É aquele paciente que, quando vai a um médico ou um posto de saúde, diante de alguém de branco, né, seja uma enfermeira, seja um médico, fica ansioso, fica tenso e a pressão arterial naquele momento está alta. Aí você pede um exame chamado MAPA, conforme nós tínhamos falado, que é um exame que avalia a pressão dele em casa, e o MAPA muitas das vezes mostra que a pressão média nas 24 horas está normal. Então nós vamos denominar isso de hipertensão do jaleco branco. Mas isso não é algo inocente, isso significa que esse paciente tem um risco maior de evoluir com hipertensão. Então as medidas higiênico-dietéticas que devem ser implantadas a partir deste diagnóstico já devem ser avaliadas desde este momento, não chegando, né, ao estágio mais avançado, que é da hipertensão propriamente dita. Porque essa subida repentina já demonstrou que o organismo dele está mais suscetível, exatamente, né? É uma hiperreatividade tensional. Ele está sinalizando para a gente de que ele é um candidato. Muitas das vezes você recebe esse paciente no consultório, ele é de meia idade, tem história familiar, tem pai e mãe hipertensos, ele está sedentário, ele está obeso e está com componente do jaleco branco. É quase certo dele se tornar hipertenso dentro de alguns anos. E aí ele tem que tomar as medidas que a gente vai pedir as dicas depois para evitar chegar lá, né? Agora, um quadro preocupante é o aumento de casos entre crianças e adolescentes, né? É verdade, estamos assistindo um aumento da prevalência da hipertensão e do diabetes nos adolescentes, né? É o que nós chamamos aí da geração videogame, em que o sedentarismo impera e esses garotos, adolescentes, estão se tornando mais
hipertensos e também com maior tendência ao próprio diabetes. Por isso já é fundamental hoje que o pediatra faça a detecção precoce desses diagnósticos. Então é fundamental que a consulta de um pediatra hoje em crianças, digamos, pelo menos acima de 10 anos de idade, seja aferida a pressão arterial e, se tiver história familiar de diabetes com sobrepeso, já é bem razoável dosar o colesterol e a glicemia dessas crianças. Você falou que é importante essa dosagem pelo menos uma vez por ano, né? Quer dizer, aferir a pressão pelo menos uma vez por ano para todo mundo, para a população em geral, né? Isso. Aferir a pressão arterial uma vez por ano é fundamental para o paciente que seja normotenso, que ele não tenha pressão arterial alta. Então, para os normais, o mínimo é que se afira uma vez por ano. Não necessariamente dentro de uma consulta médica, mas dentro de um local onde haja pessoas habilitadas a aferir a pressão arterial. Agora, para o doente, o hipertenso, ele vai precisar aferir muito mais vezes do que uma vez por ano. E aí entra aquela questão que a gente estava conversando antes do programa sobre os aparelhos, que nem sempre estão regulados, né? Há um problema aí, né? Isso é muito importante que as pessoas que façam a aferição da pressão arterial estejam realmente habilitadas ao método. Por exemplo, existem bolsas infláveis, né, que nós chamamos de manguitos, né, nós colocamos no braço do paciente, existem tamanhos diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho uma senhora idosa de 90 anos de idade, magrinha, que pesa 35 quilos, eu não posso usar uma bolsa inflável que eu uso no adulto normal, eu tenho que usar um tamanho menor. Normalmente é o manguito da pediatria que nós usamos para essa senhora de 90 anos. Ao contrário, pacientes muito obesos também não posso usar uma bolsa inflável de tamanho normal, eu tenho que usar o que nós chamamos de extra largo, né? Extra large para esses pacientes. Por quê? Essa bolsa tem que cobrir 80% da circunferência do braço do paciente. Não pode ser mais nem menos, senão eu superestimo ou subestimo a pressão arterial. Então isso é um fator importante que muitas das vezes não é levado em consideração. E o outro fator é a calibração dos aparelhos. É fundamental que os aparelhos estejam calibrados, né, para que eles possam aferir a pressão corretamente. Aqueles aparelhos que a gente usa em casa, eles funcionam ou não funcionam? São os aparelhos digitais, né? São bons aparelhos, muitos deles têm o selo do Inmetro, que os validam para uso clínico, né? O que nós recomendamos é que os aparelhos para pacientes mais idosos, que já têm uma certa rigidez arterial, que eles sejam o de braço e não o de pulso. O de pulso para os idosos não tem uma acurácia adequada para a aferição da pressão arterial. Mas você, tendo em casa um aparelho de braço, que seja um aparelho com selo, né, validado pelo Inmetro, e que seja novinho, ele vai te dar uma pressão arterial de forma bastante adequada. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo. Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis. Seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis. Seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre hipertensão. O nosso convidado é o cardiologista Bruno Vogas, ele que é professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Quais são as complicações da hipertensão? A hipertensão arterial, ela vai acometer alguns órgãos especificamente, né? Nós chamamos de órgãos-alvo, né? Basicamente é o coração, o músculo cardíaco, né? O miocárdio, o rim e o cérebro. São os três principais órgãos-alvos da hipertensão arterial. Então, o coração sofre porque se você tem uma pressão arterial muito aumentada no sistema vascular, você vai precisar fazer uma força muito maior para vencer essa pressão e fazer com que o sangue possa fluir, né, pelo sistema cardiovascular. Então, é como se você estivesse obrigando o seu coração a fazer musculação. Então, o que acontece quando você vai à academia e faz musculação? Você tende a ter uma hipertrofia do seu músculo.
A mesma coisa acontece com o coração, ele vai crescer de tamanho e pode chegar a um ponto em que ele então não consiga mais vencer esta sobrecarga pressórica e com isso entre num fenômeno chamado de dilatação progressiva, que é a insuficiência cardíaca. O outro órgão-alvo importante da hipertensão arterial é o rim. Então o rim, muitas das vezes você vai perdendo a função renal de forma progressiva e assintomática e muitas das vezes você descobre que você perdeu totalmente a sua função renal já no momento de fazer uma hemodiálise. Então, nós que trabalhamos no hospital público, vimos isso com muita frequência. Pacientes chegando com um quadro que nós chamamos de urêmico, são pacientes que já chegam numa fase final de insuficiência renal e naquele momento pré-dialítico, ele descobre que tem hipertensão arterial. Mas descobre exatamente porque nunca foi ao médico, porque nunca sentiu nada. Ou seja, a hipertensão era a causa a causa principal. Todo, hoje no Brasil, se nós perguntarmos qual é a principal causa de perda da função renal, de hemodiálise, é a hipertensão arterial, vindo em sequência o diabetes. Ela é fator de risco para vários problemas graves, como o AVC, né? O derrame, Isso, e o terceiro órgão-alvo muito importante é o cérebro, né? Então, nesse sentido, a hipertensão vai lesando as artérias do cérebro progressivamente e pode dar dois tipos de derrames, né? Então, nós chamamos isso de acidente vascular encefálico, né? Ele pode ser isquêmico, né? Por um interrompimento das artérias, elas vão ficando hipertrofiadas, e também pode ser por rompimento das artérias, o que é mais grave, nós chamamos isso de acidente vascular encefálico hemorrágico. Então, tanto um quanto o outro pode levar ao óbito de forma quase que imediata ou deixar muitas sequelas para esse paciente. Pode afetar a visão também, né? Isso. Então, também existe um quarto órgão-alvo que seria a retina, né? Então, a retina ela pode sofrer algumas consequências, né? Nós chamamos isso de retinopatia hipertensiva, né? E com isso, o paciente também pode perder a acuidade visual com o passar do tempo. Tem uma ligação aí com quadros que levam à morte mesmo, né? Está na base aí de... Exatamente. Então, a hipertensão arterial, se nós analisarmos isoladamente os fatores de riscos que podem gerar morte, né? Morte atribuída a um determinado fator de risco, a hipertensão é o principal fator de risco que possa gerar uma morte. Ele é mais importante do que o tabagismo, do que o uso do álcool, do que o sexo não seguro, do que as doenças infecciosas. Então a hipertensão, como fator isolado, é o principal fator de risco que merece toda a atenção do sistema público de saúde no sentido de combatê-lo, né, e não deixar essa afecção se tornar tão prevalente quanto é no nosso meio. E tem controle, né? Mas é um tratamento para a vida toda, né? É para a vida toda. Então a gente brinca com os nossos pacientes dizendo que eles vão tomar aquela medicação até os 100 anos de idade, tá certo? Raramente alguém chega aos 100 anos e a gente tem que renovar a receita. Mas normalmente é necessário que seja tratamento de longo prazo. Portanto, a hipertensão arterial, Fátima, não tem cura, ela só tem controle, tá certo? E o controle é fundamental. Nós vivemos uma prevalência de hipertensão no nosso meio, quase que 20% a 30%, ou seja, em média 25% dos pacientes no nosso meio no Brasil são hipertensos. Mas existe deste grupo de hipertensos um grande universo de pacientes que são hipertensos, mas não sabem que são hipertensos. Então nós chamamos isso até da regra do terço, ou seja, 1/3 da população é hipertensa, deste universo 1/3 é hipertenso e sabe que tem hipertensão, e desse grupo que é hipertenso, sabe que é hipertenso, apenas 1/3 trata e controla a sua pressão arterial. Tá? Então não basta saber que é hipertenso e também não basta tomar remédio para a hipertensão. Eu preciso tomar remédio e avaliar se efetivamente estou controlando a minha pressão. Ou seja, o mais preocupante é que apenas 1/3 desse universo aí está tomando as medidas necessárias. Exatamente. E pelos dados do DataSUS, do Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares são hoje no Brasil a principal causa de morte no nosso meio. Tá? Elas estão tendo um certo declínio nos países desenvolvidos, mas no Brasil, considerado um país ainda subdesenvolvido, ela está em ascensão. Ou seja, nós vamos ter ainda uma epidemia cardiovascular prevista para 2020. E muitos casos de sequelas e mortes poderiam ser evitados com o controle da pressão arterial. Com o controle da pressão arterial. E esse é um grande desafio para os médicos, né? Fazer com que os pacientes sigam esse controle
contínuo, né? Porque é para a vida toda, né? Exatamente. Então, o médico deve levar em consideração, quando ele trata um paciente, que paciente que está na frente dele, né? Não adianta, por exemplo, o médico prescrever um remédio de última geração que seja muito caro e o paciente não comprar. Ele não vai estar controlando a sua pressão arterial. Então, muitas das vezes, o médico tem que lançar mão de medicamentos que são fornecidos gratuitamente pelo governo federal. Hoje nós temos as farmácias populares em pleno funcionamento. A grande parte das medicações para hipertensão são dadas gratuitamente nesse sistema e você pode, às vezes, optar por esses remédios, que são remédios que muitas das vezes têm alguns efeitos colaterais ou que têm uma posologia um pouco incômoda no sentido de tomar 2 ou 3 vezes ao dia, mas que efetivamente controlam a pressão arterial desses pacientes, né? Então o médico tem que saber qual é o perfil do paciente que está na frente dele, né? E com isso estimular que esse paciente possa não só tomar os remédios, mas que ele possa manter as visitas periódicas, seja ao médico, seja ao sistema de saúde, por exemplo, ao núcleo de um PSF, para que possa, com a enfermagem, aferir a pressão arterial e ver se realmente a pressão está controlada. Agora, não basta tomar o remédio e achar que o remédio vai fazer o milagre e não mudar nada na vida, né? Continuar ingerindo muito sal, continuar obeso. Então, quando a gente trata a hipertensão, é muito importante também conversar com o paciente a respeito das medidas higiênico-dietéticas. O que são medidas higiênico-dietéticas? São medidas não farmacológicas. São situações em que você pode estimular o paciente para que ele possa, então, exercê-las de forma ou não tomar remédio ou tomar menos remédios. Então, por exemplo, nós sabemos hoje que se um paciente obeso perde 10 quilos, ele consegue com isso abaixar em torno de 10 a 20 milímetros de mercúrio da sua pressão arterial, apenas com a redução de peso. Nós sabemos se o paciente começa hoje um programa de exercícios aeróbicos, exercícios aeróbicos como caminhada, ou pedalada na bicicleta, natação, ele também consegue baixar de 5 a 9 milímetros de mercúrio a sua pressão arterial. Então, se ele perde 10 quilos e faz exercício aeróbico, só isso tira ele de uma situação de 14/9 de pressão e leva a 12/8. Além disso, existe a dieta. É muito importante a dieta com restrição de sal, né? Existe até hoje uma dieta muito falada, que é a dieta DASH. A dieta DASH é um acrônimo, em inglês, em que significa que é uma dieta para parar a hipertensão. Tá certo? Então essa dieta é baseada em muitos legumes, frutas, vegetais, em gordura poliinsaturada, que não é aquela gordura saturada do reino animal, e sim a gordura do reino vegetal, e com baixa ingesta de carboidratos. Esse tipo de dieta também mostrou-se eficaz na redução da hipertensão arterial. Então, fazer exercícios físicos, ter uma alimentação mais adequada e controlar o seu peso corpóreo faz com que você, muitas das vezes, adie o momento do diagnóstico, ou que você possa tomar menos comprimidos, Você falou aí do exercício físico. Há uma espécie de mito também de que quem é hipertenso não pode praticar determinados exercícios, tem que tomar cuidado. Qual é a verdade sobre isso? O exercício ele é amigo do coração, tá? Esse é um princípio universal. Então, raramente algum paciente hipertenso não vai poder realizar exercícios, a não ser que ele esteja numa fase descompensada, tá certo? Em que você vai precisar de que ele controle um pouco melhor a pressão arterial temporariamente para que ele possa efetivamente fazer os seus exercícios. O exercício é tão importante para o hipertenso de que ele tem o poder de cair a pressão arterial pós-exercício. Então existem duas pressões, o público já conhece, a pressão máxima e a pressão mínima. Então o exercício físico faz com que essa pressão mínima ela caia progressivamente durante o exercício e que essa resposta muitas das vezes é mantida até por 24 horas. Então, a gente costuma dizer que o exercício é como um comprimido. Ele deve ser dado diariamente para o paciente para que esse efeito de hipotensão pós-exercício se perdure durante toda a semana. Ou seja, aquela história de exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, hoje o aconselhamento já é diário mesmo, né? Diário, exatamente. Houve mudança em algumas diretrizes de algumas sociedades internacionais e se recomenda o exercício diário para esses pacientes. Sobretudo os aeróbicos, que são os exercícios mais importantes para o paciente hipertenso. Ele pode muito bem fazer os exercícios isométricos, que é a musculação, não há nenhum problema nesse sentido se ele estiver com a pressão bem controlada. Também isso é muito importante para a saúde, uma vez que isso pode prevenir outras doenças como a osteoporose, por exemplo.
Mas, especificamente, se analisarmos redução de pressão arterial, os exercícios aeróbicos, eles são mais importantes. Quais sejam? Exercício de caminhada na rua, que é barato, né? Exercícios numa esteira ergométrica, ou numa bicicleta ergométrica, ou na água, como hidroginástica ou natação. Qual o impacto do tabagismo na hipertensão? Ele entra como um fator agravante, tá certo? O tabagismo em si, ele gera um aumento da pressão arterial minutos depois da inalação das substâncias tóxicas do cigarro, tá? Mas ele não é um fator causal para a hipertensão, ou seja, ninguém fica hipertenso porque fuma. Só que ele é um fator coadjuvante, agravante. Então, se eu sou hipertenso e se eu passo a ser tabagista, em medicina cardiovascular, 1 mais 1 não é 2. Então, há uma soma exponencial e, com isso, os pacientes eles passam a ter uma multiplicação dos seus fatores de risco, levando aos eventos clínicos futuros. E o álcool? Bom, também é uma boa pergunta, né? Porque muitas das pessoas falam, mas o álcool abaixa a pressão arterial. Olha, pequenas doses de álcool realmente reduzem a pressão arterial minutos ou horas depois da ingesta do álcool, né? Algumas pessoas ficam ruborizadas, né? O rosto fica um pouquinho mais vermelho, né? Sobretudo em mulheres. Isso significa que tem uma pequena vasodilatação aguda, induzida pelo álcool. Mas esse efeito, ele tem um efeito rebote. Então, 24 horas depois do uso de álcool, você tem um efeito hipertensivo. Então, a gente costuma dizer que o álcool é um agente hipertensor, ele piora a pressão arterial. Por isso que a recomendação é que as pessoas possam usar álcool numa quantidade mínima aceita pela nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia e pela Organização Mundial de Saúde, que seria 30 gramas de etanol diário para o homem e 15 gramas de etanol diário para a mulher. Traduzindo isso assim? Traduzindo, se fizermos a comparação de uma lata de cerveja, que tem mais ou menos em torno de 5%, né, de graduação alcoólica, e tem 300 e poucos ml, então nós temos ali basicamente 15 gramas dentro de uma latinha de cerveja. Então, ou seja, seria o limite. O homem poderia tomar uma latinha e meia de cerveja e a mulher uma latinha de cerveja por dia. Máximo. No máximo. Fazendo um cálculo pela graduação alcoólica. E o cafezinho? Existe também um mito de que o cafezinho também eleva a pressão. Não, isso é um mito, não há um fator causal, pelo contrário, hoje já o café ele está instituindo em leis, né, para a merenda escolar, já é um fator que melhora a memória, a concentração dos pacientes. A não ser o excesso de café, que aí é uma situação assim um pouco extemporânea, né? Pacientes que vão tomar excesso, 1 litro de café por dia, eles poderiam realmente ter, de acordo com a ação da cafeína, algumas alterações de pressão e de arritmias cardíacas. Mas o cafezinho que o brasileiro toma, né, de manhã, depois do almoço... Em doses normais está absolvido. Em doses normais ele está totalmente absolvido. Tá certo. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre hipertensão. O nosso convidado é o cardiologista Bruno Vogas, ele que é professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Uma das causas do abandono do tratamento são os efeitos colaterais, né? O que pode ser feito em relação a isso? É verdade, né? Hoje em dia existem inúmeras classes de drogas para tratar a hipertensão arterial, né? Isso é uma vantagem do mundo moderno, né? Há 50 anos atrás nós tínhamos 2 ou 3 classes. Mas à medida que o número de classes aumentou, também passamos a conhecer alguns efeitos colaterais de cada grupo de medicamentos. Então, muitas das vezes, você passa uma medicação para um paciente, ele tem um determinado efeito colateral e ele para o remédio
e não avisa ao médico que passou o remédio. E isso é ruim, porque o paciente se livrou do efeito colateral, mas não está tratando a sua doença, que é a hipertensão arterial. Então é muito importante, se um paciente tiver um efeito colateral, que ele possa entrar em contato com o seu médico assistente, né, para que possa informá-lo do que aconteceu. Muitas das vezes você passa uma medicação que tem como efeito colateral tosse. Isso é conhecido no mundo, né? Leigo. O remédio dá tosse para pressão. Perfeito. Se deu muita tosse, isso acontece em 10 a 20% dos pacientes que tomam um determinado grupo de medicamentos, o médico, sendo informado disso, ele pode fazer a troca para uma outra medicação parecida que não dê tosse. É um ajuste que vai sendo feito, né? É um ajuste fino, exatamente. E outro recado importante também que precisamos passar para a população é que o tratamento da hipertensão ele é muito individualizado. Então o remédio do vizinho não serve para você. Por quê? Pacientes negros precisam de um determinado grupo de medicamentos que é diferente de pacientes diabéticos, que é diferente do homem que tem um aumento da próstata ou de uma mulher que tem varizes na perna. Então, se eu estou diante de um paciente diabético, eu vou escolher uma classe de drogas que possam, por exemplo, também melhorar o diabetes desse paciente. Se eu tenho uma mulher que tem um problema de insuficiência venosa, muitas varizes, o pé fica inchado ao longo do dia, eu não vou tratar com uma droga que tenha como efeito colateral o próprio aumento do inchaço dos pés. Então, o tratamento da hipertensão ele é individualizado. É fundamental a consulta médica para que nós possamos, então, ver que grupo de medicamentos é apropriado a cada caso. E esse acompanhamento mais de perto nessa fase inicial, né, doutor? Exatamente. Então, numa fase inicial, onde você conhece o paciente, é muito importante que ele vá algumas vezes no consultório, né? Você está numa fase além da anamnese completa, que é a entrevista médica que você fez, você está aguardando os exames complementares para conhecer detalhes da saúde deste paciente. Depois que ele atinge um determinado controle pressólico, evidentemente que as consultas podem ser mais espaçadas, né? Mas num primeiro momento, até que o médico possa entender o que esteja acontecendo, é muito importante que essas frequências sejam muito regulares. Isso porque cada organismo reage de uma forma, né? De uma forma diferente, exatamente. E não dá para prever, né? Não dá para prever, exatamente. Nós temos lá um percentual na literatura, se você for ler a bula dos remédios, você não vai tomar nenhum remédio, porque todas as bulas dizem que todos os remédios têm efeitos colaterais. Então é importante que isso seja sempre discutido com o paciente, né, para que não possamos perder a oportunidade de controlar a pressão arterial. Não há nada mais grave do que a hipertensão arterial descontrolada. E o tratamento não seja interrompido assim, né? Exatamente. Entra aí uma outra questão, que é a questão da acessibilidade, né? Muitas das vezes o paciente tem uma dificuldade, sobretudo na rede pública de saúde, de conseguir acesso ao médico. E aí é muito importante o papel dos agentes comunitários. Então o modelo do PSF, do qual eu sou fã, é um modelo muito interessante, porque há uma busca ativa. Então o agente comunitário, ele vai na casa do paciente procurá-lo para fazer a busca ativa para saber se ele está com a pressão controlada, né? Então isso é muito importante no sistema público, que os PSFs possam ter os seus agentes comunitários muito bem treinados, né? E com essa vontade de ajudar o próximo. Para que possa ser feito esse acompanhamento, né, do tratamento, para ver se está dando resultado. Exatamente. Você falou aí, o paciente que tem problemas circulatórios, o paciente que tem obesidade, é muito comum que a hipertensão esteja associada a outras doenças também, né? Chamadas comorbidades, né? Exatamente. Por isso que nós levantamos no início aquela questão do risco cardiovascular global. Então, para tratar a hipertensão, não basta dar uma medicação e conseguir a meta de 12/8. Tá? Se ele tiver com 12/8, mas com todas as outras comorbidades fora de controle, esse paciente estará ainda sob risco, né? Então é muito importante que o hipertenso seja avaliado quanto à possibilidade de ter também dislipidemia, que é o aumento da gordura no sangue, do colesterol, da questão do diabetes, né? Se ele está fumando, é muito importante que na consulta médica o médico perca alguns minutos fazendo a orientação sobre a cessação do tabagismo, né? Muitas das vezes você consegue controlar a pressão ou os outros fatores de risco com o paciente com comunicação. Apenas conversando com o paciente, fazendo algumas orientações adequadas. Muitos pacientes, por exemplo, não sabem que existem centros públicos de tratamento de tabagismo. Então nós temos em Petrópolis um centro público de tratamento anti-tabaco, né, que fica ali localizado no centro de saúde, que pode ajudar muitas pessoas a pararem de fumar.
Vamos para outra ponta agora, as pessoas que têm hipotensão, né? A pressão baixa. Isso. Bom, então a hipotensão arterial é um problema muito menor do que a hipertensão arterial, tá certo? Na verdade, a hipotensão, a pressão baixa, ela não existe como entidade isolada, né, dentro da medicina. Ela é sempre consequência de alguma outra doença que esteja em curso. A hipertensão não, ela é diferente. A hipertensão, ela é uma doença catalogada direitinho, tá certo? Ela tem uma predisposição genética e o paciente tem essa doença específica, a hipertensão arterial sistêmica. Mas a hipotensão não. Então, normalmente, existe uma causa por trás disso. Então, o paciente que tem pressões muito baixas e muitas das vezes até chegando a ter os desmaios, né? Eles devem também procurar assistência médica para que possa investigar a causa. Então, muitas das vezes o paciente está com uma pressão baixa porque ele está desidratado, ou porque ele está com uma anemia, tá certo? Ou porque tem doenças que fazem a pressão ficar baixa, como doença de Parkinson. Então, é necessário olhar o paciente como um todo para procurar causas específicas de pressão baixa e, com isso, tratar não a pressão baixa. Então, antigamente, se preconizava medicamentos para aumentar a pressão, colocar sal debaixo da língua, chupar azeitona. Nada disso seria correto, tá? São medidas paliativas no momento de urgência, mas o correto é que seja feita uma consulta médica e investigado o paciente de uma forma mais global para que se identifique o que está por trás desses episódios de pressão baixa, que podem ser preocupantes, sobretudo no idoso, porque o idoso com a pressão baixa, ele pode sofrer uma queda, que é um capítulo da geriatria. E essa queda pode levar a consequências sérias, como fratura de colo de fêmur ou até hematomas, né, dentro do cérebro. Então, no idoso, a hipotensão já preocupa um pouco mais. Como é que é feita essa investigação da pressão baixa? Então, a partir de uma consulta médica, né, sempre a partir de uma anamnese, que é a entrevista, né, sistematizada ao paciente, depois o médico vai examiná-lo. Muitas das vezes você detecta que o paciente tem hipotensão postural, ou seja, nesses casos é importantíssimo medir a pressão do paciente sentado e depois em pé, porque muitas das vezes você consegue ver variações que podem já fazer o diagnóstico dessa hipotensão. Muitas das vezes o paciente está com pressão baixa até por iatrogenia, ou seja, por excesso de medicamentos ou por uso de medicamentos que não combinam bem com o perfil daquele paciente, como, por exemplo, usar alguns diuréticos em idosos, né? E aí sim o médico, após o exame clínico e, se necessário, alguns exames complementares, ele vai certamente chegar na causa da pressão baixa. Muito raramente existem pacientes, que normalmente são mulheres, jovens, magras, que têm uma tendência à hipotensão sem ter qualquer problema de saúde, tá certo? Então existem alguns pacientes com uma maior sensibilidade. Esses pacientes também, existem hoje alguns exames que podem fazer essa investigação, né? Nós podemos falar aqui de um exame chamado tilt teste, né? Que é um teste para dar um tilt, né, na pessoa, em que essa pessoa é submetida então a uma maca, ela fica deitada e depois de alguns minutos essa maca então é colocada na posição ereta e o paciente ali é avaliado com a sua pressão, com a sua frequência cardíaca, e aí se descobre exatamente o que está acontecendo do ponto de vista fisiológico. Algumas vezes você corrige o problema com uma meia elástica, né, o paciente vai resolver o seu problema. Outras vezes pode até precisar de algumas medicações. Vamos então para as dicas para quem não quer chegar no ponto da hipertensão, já que a pressão sanguínea ela tem muitos fatores, né, que influem, né? A gente está vendo aí até para pressão baixa, muitos fatores podem levar, né? Exatamente. Então, eu acho que o recado que a gente pode passar para a população, o principal deles é de que a pressão arterial é o principal fator de risco que leva à morte no nosso meio. E como tal, deve ser perseguida o controle da sua meta. Então, vamos ficar aqui com o valor ideal de 12/8, com uma pressão muito boa para a maior parte da população brasileira, né? E lembrar que a hipertensão não dá sintomas. É muito raro que alguém tenha sintomas por hipertensão arterial. Então, se o paciente tiver isso em mente, de que ele tem que ter 12/8 e que a pressão não causa sintomas, com isso ele vai
procurar aferir a pressão arterial com alguma frequência, né? Então vamos aferir a pressão e se encontrarmos uma pressão acima de 14/9, é um sinal de alerta, é um sinal amarelo que faz com que o paciente deva procurar o médico para poder pedir ajuda. E fora isso, evitar os fatores de risco, né? Sim, então lembrar também de que o paciente tem que ter a sua parte nesta colaboração, né? Então ele precisa manter o peso, ele precisa fazer exercícios físicos, ele precisa, na medida do possível, evitar, né, o estresse, eu sei que isso é muito difícil hoje em dia, né? E procurar amar e ser amado. E reduzir o sal. Sim, sem dúvida. Ok, infelizmente o nosso tempo terminou. Eu agradeço muitíssimo a participação do cardiologista Bruno Vogas, nosso professor aqui da Faculdade de Medicina de Petrópolis, e a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Eu espero você até lá.